muitas mulheres, quando estão grávidas, querem ir ter bebê no Brasil. Sim. Né? Porque aí a sensação de que lá, ela, sei lá, vai. Acolhimento. Não, lá é um acolhimento, conhece os médicos, conhece o local. O que você pode falar sobre isso? Né? Então, o que eu acho é o seguinte, é importante ela estar segura no pré-natal dela. Eu não recomendo que, tem que ir para o Brasil, porque o Brasil é melhor. O que acontece é o seguinte, depende de onde você está sendo atendida. Existem mulheres com histórias maravilhosas, de partos ótimos, e tem histórias horríveis que eu já ouvi, de coisas horrorosas Que que no Brasil também aconteceram tem, aqui, né? que no Que Brasil no também mundo tem. inteiro é assim, né? Então, o importante é você estar segura, e você está se sentindo acolhida. Se você não estiver segura, aí vai para o Brasil. Eu acho que você tem que... A mulher, nesse momento do parto e da gestação, ela tem que estar se sentindo bem, se sentindo confiante, se sentindo segura e feliz onde ela está, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Se ela não está se sentindo bem, segura aqui, aí vai para o lugar onde ela se sinta. Uma coisa que quando eu cheguei aqui eu senti, e aí agora eu vi que também no Brasil também começou isso já há um tempo, a questão do controle de remédios, né? Assim, aqui é aparentemente um pouco mais controlado, você não consegue um remédio tão fácil como conseguia lá. E lá também parece que tá nessa mesma vibe, né? Sim. Você já não consegue um antibiótico fácil, sim, Não, né? antibiótico não deve ser vendido sem orientação e prescrição médica. E aqui, e é isso mesmo, aqui quando você sentiu que tem essa... O Sim. remédio é um pouco... Não é solto assim, né? Assim, antibiótico, tanto no Brasil quanto aqui, é assim, tem que ser. Aqui no Brasil, como aqui também, as pessoas acham um jeito dá um por debaixo jeitinho. dos panos, que tem em todo lugar. Mas é errado, porque além de promover uma resistência às bactérias, àquele antibiótico, se todo mundo usa, acaba promovendo uma resistência, porque existem mutações. Agora que ficou famoso a história do Ômicron, o Covid muta, as bactérias, todos os seres, as coisas mutam. Então, se você começa a usar muito antibiótico, há uma mutação e há uma resistência àquele antibiótico. Aquele, não sei o que, de manada, me fugiu o nome agora, contaminação de manada, que aí espalha e todo mundo tem os... né? Não, Efeito manada. O de manada, na verdade, o que se falava na época do Covid é uma imunização. Isso, né? mas no caso que eu estou te falando, acontece ao contrário, né? Na questão de todo mundo usando o antibiótico. Todo mundo usando o antibiótico, você vai fazer mais facilmente com aquela bactéria, que é uma bactéria boba. Tem mais força. Tenha mais força. Ela vai acabar fazendo resistência àquele antibiótico, porque o que acontece? Quando você dá um remédio, um antibiótico, ele mata a maioria das bactérias. E o seu sistema imune acaba com o resto, porque a infecção nada mais é que uma balança entre a sua imunidade e a quantidade e a virulência daquela bactéria ou vírus. Então, se às vezes é uma infecção urinária, você começa com uma infecção urinária, o seu próprio organismo tem condição de eliminá-la. De resolver. Mas se for muita quantidade de bactéria, ou se ela for muito virulenta, ou se o seu sistema imune estiver baixo, isso vai te causar uma doença. É sempre assim, é um equilíbrio. Sim. Então, Juliano, desculpa que eu já tenho uma pergunta, eu quero a última. A questão assim, eu sei que às vezes pode ser redundante o assunto, mas a automedicação, né? Querendo ou não, a gente, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, mas é perigoso, né? A gente brinca, assim, tudo, mas é um negócio que se pode, né? Eu já peguei uma paciente que ela tinha ido ao dentista, para você ver como são as coisas. Tinha ido ao dentista e ela tinha um remédio, que inclusive nem aqui na Inglaterra nem tem, que tem no Brasil, que é um anti-inflamatório, e ela tomou esse anti-inflamatório pro dente. E aí ela começou a ter alteração na vagina, de repente a vagina dela se abriu em úlceras. Quando ela foi na clínica, eu falei assim, ou é uma primeira contaminação de herpes, porque pode ser bem feia, né? Ou é por causa da medicação. E foi por causa da medicação. E como isso não era herpes, era um efeito da medicação. Então, essa pessoa, se ela
tomar de novo um anti-inflamatório, isso que aconteceu na vagina pode até acontecer no corpo todo. E é uma situação muito grave de CTI, de risco de vida. Então, as pessoas, a gente acha que um simples anti-inflamatório. Na maioria dos casos não acontece nada, porque as pessoas tomam mesmo e nada acontece. Mas existe casos de... A própria dipirona, ela é proibida aqui. Enfim, eu uso dipirona no Brasil, não tenho nada, adoro a dipirona, acho a dipirona ótima, não estou falando mal da dipirona. Mas por que ela é proibida aqui e nos Estados Unidos? Porque ela causou, talvez até por uma questão genética dessa população, não sei bem a fundo por quê, mas causou alguns casos, e pode acontecer isso no Brasil também, mas é bem raro, de aplasia de medula. O que é aplasia de medula? Sua medula óssea para de produzir seus glóbulos brancos e vermelhos, como se fosse parou de produzir. E a pessoa morre disso, a criança morre disso. Então, ela foi proibida nos Estados Unidos e aqui por causa disso. E é uma ótima medicação, a gente usa muito no Brasil. Não tenho nada contra ela. Mas só para a gente ver que tudo, a própria dipirona, Novalgina, né, que a gente usa tanto, também pode eventualmente causar qualquer coisa que a gente... Qualquer coisa. Por isso que eu estava brincando. Se a gente lê a bula, a gente não toma remédio. É verdade. Porque qualquer medicação. E no